Olá pessoal, Johnny aqui, tudo bem? Hoje eu vou resolver o exercício LEAP, que é o segundo exercício da série de exercícios do Exercism. Então, se você ainda não pegou o seu exercício, você vai fazer Exercism, Fetch, ele vai baixar para você o exercício. Então, como eu já tinha ele aqui, ele só me mostrou que eu tenho um sem resolver. Então, beleza. Esse exercício é para você calcular anos bissextos. Lá em inglês eles chamam de leap year, que é o ano que dá um salto. Então, o que é a regra do ano bissexto? Então, basicamente, todo ano que for divisível por 4, exceto anos que sejam divisíveis por 100, a menos que esse ano também seja divisível por 400. No divisível aqui, tem que ser divisão sem resto. Então, tem que ser uma divisão que não sobre nada na divisão. Uma divisão evenly divisible, como ele chama aqui. Então, qual que é a regra? É divisível por 4? Beleza, então é bissexto. Opa, mas também é por 100, então não é. Mas se for por 400, aí é. Então a gente vai seguir nessa ideia. Esse exercício aqui, ao contrário do Hello World, ele não vem com o arquivo que a gente precisa resolver. Então a gente cria ele aqui. Como sempre, é bom dar uma olhadinha nos testes. Aqui, olhando os testes, você já tem noção que a função que você vai criar tem que se chamar isLeapYear, porque é o que ele vai chamar aqui no teste. Então, se você criar com outro nome, o teste não vai encontrar, ele vai falhar. Visto isso, você vê que ele vai testar aqui com 5 diferentes valores que validam aquelas 3 condições. Então, beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer é rodar nossos testes. Python Leap Test. Ó, o primeiro o primeiro erro que ele já deu aqui não foi nem dos testes. É porque ele não conseguiu importar o método, a função isLeapYear, porque a gente ainda não fez. Então vamos fazer uma função simples aqui e só para ele poder tentar rodar. Então eu vou dar lá um def isLeap leap year. Vou receber o year, que ele vai me passar, que é o ano. E vou retornar nulo aqui, só para a gente testar. Então, se eu rodar meus testes agora, você vai ver que os 5 falharam. E é o esperado, né, já que a gente não implementou. Então, voltando aqui, vou aumentar um pouquinho para que você veja melhor. O que a gente precisa validar? Então, ele tem que ser... Vou colocar um comentário aqui. Must be evenly divisible by 4. Uma coisa que vocês vão notar é que tanto o código quanto os comentários que eu vou escrever sempre vão estar em inglês. E você pode pensar, pô, mas você está fazendo um vídeo em português, por que você está fazendo isso em inglês? Tem um comentário bem interessante que eu não sei quem fez, mas era o seguinte, o cara foi perguntado qual era a melhor linguagem, qual a primeira linguagem que um programador precisa aprender. E o cara respondeu, bom, a primeira é inglês. Então é basicamente por isso que eu vou escrever tudo em inglês. Porque se você pretende ser um programador, você tem que saber inglês. Não tem como você fugir. Então é bom que você comece a treinar e comece a aprender o quanto antes. Então tente escrever em inglês, tente ler em inglês. Muito conteúdo você só vai encontrar em inglês. Então não adianta, se você estiver preso a estudar só conteúdo em português, você vai ter seu conteúdo drasticamente reduzido, sua referência, seu material drasticamente reduzido. Então é por isso. Bom, então vamos lá, ele tem que ser divisível por 4. Então eu vou dar um if aqui para validar essa condição. Então se o ano for divisível por 4, o que é esse sinal aqui de percentual? Esse sinal é o resto da divisão, eu estou interessado no resto da divisão. Então se o resto da divisão for 0, ou seja, eu posso validar assim,
se a divisão, o resto da divisão por 4 for 0, ou também posso validar assim. Aqui eu acho que eu vou ter que colocar um parênteses para que ele valide. Então essas duas condições validam, porque o exclamação é a negação. Então, se eu fizer a negação do zero, porque zero valida para falso, quando eu estou validando ele aqui num if. Então, se eu der if zero, ele vai validar falso. Ó, vou dar um exemplo aqui. If zero, no caso, ele não vai entrar aqui porque é falso. Eu vou dar um print aqui para a gente poder ver no terminal. Entrou aqui. Vou colocar aqui. Então entrou aqui. Então vamos lá no nosso terminal para testar. Se eu colocar aqui lip, eu vou ter que entrar no nosso shell interativo, né? Então lá, Python 3, aqui o nosso shell interativo que a gente já viu antes. Então, from, eu dou um ponto que é para dizer que é no diretório que eu estou. Lip import is lip year. Opa. Tá. Então, aqui. Ah, tá. Não precisa do ponto. Ele já identifica que é o diretório que eu estou. Então, beleza. Se eu chamar o nosso lip year, vou passar um valor aqui só para ele entrar na função, porque como ele espera receber um argumento, se eu não passar ele vai dar erro. Então, não retornou nada, não printou nada, porque o zero é falso quando validado como booleano. Mas se eu negar esse zero, ou seja, eu estou negando a resposta que ele me dá aqui, ele não vai deixar eu negar direto assim. Está dando syntax error. Enfim. Bom, vocês vão ter que acreditar em mim, porque assim, não tem como eu colocar o zero direto e negar ele aqui, porque por erro de sintaxe ele não deixa. Bom, então vamos lá. Mas você entendeu, né? Se eu negar o zero, ele vira verdadeiro, daí ele entra. Então, se eu pegar o year e pegar o resto da divisão por 4, se isso aqui for zero, deixa eu ver se agora eu vou conseguir aqui. Não. O exclamação, a inversão, ele só funciona se eu jogar em cima de um booleano mesmo. Então, por exemplo, se eu jogar um true aqui, eu acho que ele vai funcionar. Oxe, até assim não funciona. Basicamente eu tenho que jogar ele em cima de um valor, de uma variável. Bom, então vamos usar o modo mais simples mesmo, que é igualar ele a zero. Beleza? Eu acho que o erro que ele estava dando nem era do booleano, eu acho que era de não ter completado a... Não, não vai dar mesmo. Sem chance. Então a gente vai ter que... eu posso dizer um not também. Eu acho que assim funciona.
O not também é a negação. Então, eu estou negando a resposta dessa operação. Então, se a divisão do ano por 4 der 0, eu nego o 0. Então, eu nego o falso, vira verdadeiro. Então, vamos lá. Então, se ele for divisível por 4, eu retorno verdadeiro. Porque ele é verdadeiro, segundo a regra. Mas se ele for divisível por 100, aí é falso. Então, vamos validar isso aqui. Se ele for divisível por 100, então o que a gente está fazendo aqui é o mesmo esquema. Pegando o resto da divisão, que deve dar 0 para ele ser divisível, e depois negando ela. Então, se ele for divisível por 100, ele não é. Então, eu retorno falso. Mas, se ele for divisível por 400, mesmo que divisível por 100, aí ele é verdadeiro. Ele é ano bissexto. Então, faltou mais uma condição aqui, que é para que o nosso sistema não retorne nulo. Mas eu vou rodar o teste antes, só para você ter ideia do que eu estou falando. Então, vamos rodar os testes. Ó, ele vai retornar. Rodou 5 testes, dos 5, 2 falharam. Ué, mas por quê? Aí você vem aqui, ó, na operação que ele fez, ó, assertion error. A assertion é uma função para você comparar dois valores e ter certeza que eles são iguais. Então, tipo, certifique-se de que são iguais. Então ele deu erro, porque known não é falso. E aqui embaixo é a mesma coisa, known não é falso. Por quê? Porque faltou a gente dar aqui nosso retorno se o cara não for nem divisível por 4. Então, se ele não for nem divisível por 4 aqui em cima, ele já é falso, ele já não é ano bissexto. Então, se a gente rodar de novo o nosso teste, agora ele vai passar. Então, é assim que a gente calcula se um ano é bissexto. Essa é a forma mais simplesinha de calcular se ele é bissexto. Se você ficou com alguma dúvida sobre o NOT, sobre alguma parte que eu possa ter deixado um pouco complicada na explicação, me pergunta nos comentários que eu vou te responder com todo prazer. Agora a gente vai mandar o nosso exercício lá pro site do Exercism para eles validarem e depois a gente poder baixar um novo. Então, Exercism submit lip.python, que é o arquivo que a gente criou. Eu envio para o site, ele já vai me mostrar que a minha solução está disponível nesse endereço. Então, se eu for lá no site e abrir esse endereço, ele vai me mostrar o arquivo que eu acabei de enviar. Está aqui. Então, o arquivo que eu acabei de enviar, aqui ele vai estar comentários de alguém que queira comentar. Se vocês quiserem comentar, tirar dúvida referenciando o código, pode vir direto aqui. Procura meu nome de usuário lá aqui no Exercism, é Johnny Well, tudo junto. E a gente pode conversar direto por aqui também. Então, depois que eu já fiz isso, eu vou pegar um exercício novo para a gente resolver no próximo vídeo, que vai ser o clock. Então, eu espero por vocês no próximo vídeo para a gente ver qual é esse exercício do clock e resolver ele juntos. Se você gostou do vídeo, compartilhe e dá um like para a gente divulgar mais esses exercícios, esses desafios. Se você tem alguma dúvida, deixe um comentário. Alguma indicação, alguma opinião, fica à vontade também. Se você quiser algum conteúdo diferente sobre programação, você acha que queria algum formato de programa que você ainda não encontrou e você acha que ia ser legal se eu fizesse, também pode dizer que eu vou ter o maior prazer em tentar fazer isso para vocês. Beleza? Então, um abraço, até mais, bons estudos. Te vejo no exercício Clock.